vamos iniciando o nosso bate-papo, enquanto a turma vai chegando aqui, vai se cadastrando. Eu quero agradecer e parabenizar pela presença digital de cada um de vocês neste webinar intitulado Como Gerenciar e Supervisionar Equipes de Vendas Externas. Supervisionar uma equipe de vendas externa é bem mais complexo, bem mais difícil a gerenciar e supervisionar uma equipe de vendas interna, ou seja, o desafio é muito maior do gerente de supervisão em vendas externa, por isto, da razão deste nosso bate-papo. Principalmente a complexidade aumenta quando os profissionais de atendimento e vendas são RPA, representante comercial autônomo, sem vínculo, ou SDR, que na realidade é o mesmo representante, porém com compromisso exclusivo de vender os produtos e a sua solução. Na nossa militância no meio aí há mais de 25 anos, treinando, formando, desenvolvendo equipes, gerentes, supervisores de vendas, qual foi a nossa conclusão? A maioria destes executivos, gerentes, supervisores em vendas, foram promovidos pelo mérito de serem ótimos profissionais em vendas, porém não receberam treinamento específico, até porque é muito difícil encontrar um curso exclusivo para gerência e supervisão em vendas externas. Vejamos a complexidade. Quando nós falamos como gerenciar e supervisionar uma equipe de vendas, interna ou externa, aí não importa neste momento, aqui nós estamos falando de várias coisas simultâneas. Por exemplo, eu posso estar falando de dois cargos, um cargo de gerente e outro cargo de supervisor de vendas. Eu posso estar falando de uma empresa que tem um cargo de gerente na sua hierarquia e esse gerente tem vários supervisores de vendas. Eu posso estar falando de atribuições e responsabilidades diferentes, ou também eu posso estar falando de atribuições e responsabilidades similares, parecidas. Algumas empresas, por a questão de política até salarial, ela utiliza o cargo de supervisor, porém, esse supervisor tem as atribuições e as responsabilidades de um gerente de vendas. Boa parte das empresas, sobretudo das médias empresas, funciona assim. Mas o importante que eu quero dizer para todos vocês, todo gerente precisa supervisionar e todo supervisor precisa gerenciar. Então, guarda, como diz o meu amigo, guarda esse código que ele é preciosíssimo. Repito, todo gerente precisa supervisionar e todo supervisor precisa gerenciar. Quem está chegando aqui agora? Vinícius Oliveira, boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Dito isto, nós fizemos o convite para que vocês pudessem estar presentes conosco. Nós colocamos 5 itens na pauta. O número 1, quais são as 3 macrofunções do gerente e supervisor de vendas e suas responsabilidades ou atribuições e cadência de responsabilidade. O item número 2, como gerenciar e supervisionar equipes de vendas externa. Número 3, como lidar e como liderar e motivar equipe de vendas. Número 4, como fazer a gestão da equipe de vendas. Então, uma coisa é gestão de vendedores, outra coisa é como fazer a gestão de vendedores e a gestão de vendas. São 2 gestões diferentes. Como fazer a gestão da equipe e a gestão de vendas. E, por fim, como recrutar, selecionar, treinar e implantar vendedores. Eu, ao longo desses 30, 35 minutos, vou falar um pouco de tudo isso, assim, de forma a entregar bastante conteúdo para vocês. Vinícius Oliveira, boa noite, seja bem-vindo. Marcelo, bem-vindo. Marcelo Carvalho dos Santos. Nós recebemos várias
indagações, várias preocupações, eu tenho aqui nesse impresso, mais de 20 indagações de gerentes supervisores de vendas. Eu vou fazer um comentário de alguns, os mais que me chamou mais atenção. Então, muitas pessoas escrevem para nós, para a escola de vendas, questionando, perguntando, procurando ajuda. Um internauta escreveu para nós: gostaria de saber como lidar e liderar uma equipe quando você é supervisor pela primeira vez. Outro pediu: sou consultor de vendas de uma empresa há mais de 3 anos e agora fui promovido para supervisor. Me deram algumas dicas de como iniciar com o pé direito nessa nova missão. Outro: virei gerente esses dias, mas está um pouco complicado. Muitos ainda não me aceitam e fazem pouco caso. Está muito difícil de organizar a equipe. Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo com esse cidadão, tá? Que por ser um bom vendedor foi promovido a gerente supervisor de vendas e é renegado, não é aceito pela equipe. E eu vou entregar uma dica fundamental para vocês para evitar esse tipo de coisa. Eu sei exatamente por isso, porque ele não fez o que eu vou recomendar para vocês. Outro disse: me interessei pelo cargo de gerente supervisor. Pretendo um dia ser um supervisor de vendas. Quais dicas você poderia me aconselhar para um dia chegar a executar este cargo com sucesso? Como se transformar em grande supervisor de vendas? Como deve agir um supervisor de vendas? Eu virei supervisora. E agora, o que eu faço? E aí continuam as perguntas. Meu gerente só me apavora diante das dificuldades e me desmotiva em vez de motivar completamente. O que eu devo fazer? Um gerente, para motivar a equipe, deve dizer para os seus subordinados: ou vocês batem as metas, ou vocês vão para a rua. Tem jeito melhor de motivar a equipe do que fazer isso? Claro que tem, e orientei essa internauta. Qual é a melhor maneira de motivar a equipe? Qual a melhor maneira de motivar a sua equipe? Outra perguntinha. O que faz um gerente supervisor de vendas? Percebe que eu vou começar por aqui? A maioria das pessoas, infelizmente, Sérgio Cabral, seja bem-vindo, viu? Vinícius Oliveira, boa parte dos gerentes supervisores de vendas não conhece detalhadamente quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades. Às vezes, o Departamento de Recursos Humanos passa uma descrição sumária do cargo, mas algo assim muito genérico, muito superficial. O que faz um gerente, um supervisor de vendas? São mais de 82 atribuições, nas 3 macro atribuições, não é tão simples assim. Como conversar com uma equipe grande sobre bater metas sem passar a mensagem que estou cobrando. Isso não tem jeito, né? O líder tem que assumir o seu papel de cobrar mesmo, de exigir da equipe, independentemente do regime. Quem são as pessoas que se beneficiam com o meu sucesso? Aqui é uma pergunta interessante, até para que vocês possam dar feedback para aqueles vendedores liderados que estão com baixo desempenho. Essa pergunta faz arrancar lágrimas dos seus liderados, recomendo muito. Quero melhorar como líder, quero treinar minha equipe, quero experimentar resultados de crescimento consciente e duradouros. Essa é uma pergunta de uma pessoa que já está no 5º degrau. Irei participar de uma seleção para gerente supervisor. Sou graduado em gestão de recursos humanos, pós-MBA e gestão empresarial. Coitado, vai apanhar pra caramba a hora que ele assumir uma equipe. Ele vai perceber que os conhecimentos acadêmicos, embora importantes, serão pouquíssimos úteis no dia a dia, aí no campo que é espancamento. Como remunerar um gerente e supervisor de vendas? Então, são inúmeras perguntas
Como organizar um modelo de gestão? Como deve agir o supervisor de vendas? São perguntas extraordinárias que a gente guarda aqui com muito carinho. Eu vou responder algumas delas dentro da nossa pauta. Então, vamos lá. Meu nome é Ademir. Ademir significa atualização, desenvolvimento, excelência, motivação, integração e resultados. Eu sou o fundador da Escola de Vendas, então aqui nós temos duas instituições, Escola de Vendas, que chancela os melhores cursos de vendas e os cursos de lideranças em vendas. E temos o Instituto Varejo e Ação, que a gente trabalha assim, prestamos um serviço segmentado, um serviço especializado para um segmento muito especial, que é o segmento de varejo. Quando eu faço essa apresentação, normalmente eu começo todas as minhas palestras, meus cursos, fazendo essa apresentação. Hoje eu não vou fazer. O que eu quero mostrar para vocês? Que quando vocês aceitaram o nosso convite para participar deste webinar, todos vocês estão buscando melhorar os resultados pessoais, profissionais, financeiros, tudo certo. A pergunta é, resultado, meus queridos, resultado é consequência, resultado é fim de algo que nós deixamos de fazer ou fazemos antes, durante e após a execução do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Então, o que eu estou dizendo? Se resultado é consequência de algo, aí quando nós falamos de resultados, existem resultados bons, ruins, péssimos, ótimos, excelentes. Tudo é resultado. Qualquer resultado, seja extraordinário ou seja ruim, é consequência de algo que nós deixamos de fazer ou que nós fizemos antes, durante e após. Isso é muito importante saber e entender. Outro item que eu quero chamar a atenção, que está dentro desse conteúdo que eu vou entregar para vocês, é que se vocês, se nós não executarmos as nossas atribuições e responsabilidades no padrão de excelência, nós não vamos conseguir atingir bons resultados. Repito, se vocês, se nós não executarmos no padrão de excelência as nossas atribuições e responsabilidades, ou seja, quais são as atribuições e responsabilidades do gerente ou supervisor de vendas, aqui eu estou diferenciando os cargos, ok? Os resultados serão muito deficitários. Dito isto, vamos começar que o tempo passa muito rapidamente. A Gisele da Excelência está dizendo, não recebi o link da Excelência. Pode passar para a Gisele? Gisele, já vamos encaminhar para você daqui a pouquinho, já era para ter chegado, tá? Então, meus queridos, quais são as três macro... Já estou aqui, professor. Obrigada, viu? Ok, obrigado, Gisele. Quais são as três macrofunções do gerente ou supervisor de vendas? Estou tratando aqui dois cargos específicos, tá? Um é cargo de gerente, o outro é cargo de supervisor. No finalzinho das contas, atribuições e responsabilidades são parecidíssimas, muda pouquíssimas coisas. Então, anote aí no seu papel de rascunho, esse pensamento eu criei há 25, 26 anos, quando eu fazia filosofia. Todo ser humano indeciso torna-se improdutivo. Guarde essa frase, tá? Todo ser humano indeciso torna-se improdutivo. Se você não dá direção para os seus liderados, eles vão ficar improdutivos. Se você não tiver clareza das suas atribuições, das suas responsabilidades, ou seja, o que fazer e como fazer, você, como gerente, como supervisor, vai ficar improdutivo. A indecisão gera muita improdutividade. Por isso, os líderes não podem permitir que os seus liderados comecem a semana sem saber o que fazer. Qual a primeira visita, 7h30, 8 horas e assim sucessivamente, ok? Compete aos líderes dar a direção para os seus liderados. Lembrando que o óbvio precisa ser dito sempre.
Então, nas atribuições, anote aí, ou tira uma foto desse slide. As 3 macros atribuições do gerente supervisor de vendas são: a primeira macro é planejamento da força de vendas. Quando nós falamos do planejamento da força de vendas, nós estamos falando da preparação, nós estamos falando da organização da força de vendas. No material do curso, é quase um livro, tá? São mais de 90 páginas este manual, que quem for fazer o curso vai receber. Nós descrevemos quais são as atribuições rotineiras do planejamento da força de vendas, quais são as atribuições semanais, quinzenais, mensais e estratégicas. Então, em cada uma dessas 3 macrofunções, existe o que fazer e como fazer de forma bem específica, bem detalhada, das atribuições diárias, semanais, quinzenais, mensais e as estratégicas. Guarde bem isso. A segunda macroatribuição diz respeito à administração da força de vendas. Quando nós falamos da gestão da força de vendas, gerir pessoas e gerir resultados, nós estamos falando da rotina de excelência. Nós estamos falando da organização e resoluções diárias. Por exemplo, quando eu pergunto em nossos treinamentos qual a primeira tarefa de um gerente, de um supervisor de vendas, infelizmente, a maioria dos gerentes supervisores desconhece essa atribuição. Ou seja, se você tem uma força de vendas externas, você precisa, um gerente, um supervisor vai conseguir ter, para trabalhar bem, no máximo 15, estourando vendedores. 15 é muito, tá? Para você fazer um trabalho personalizado, qualificado. Então, o gerente, todos os dias, 7h30 da manhã, ele precisa ligar para os seus vendedores e dar o feedback de apreciação ou feedback de correção. Essa é a primeira atribuição que o gerente precisa fazer todos os dias, é um hábito, ok? Isso é extremamente importante, empodera os vendedores. Você não cultiva improdutividade. E a última atribuição do gerente ou supervisor de vendas é olhar no seu sistema a produtividade de cada vendedor. Então, você olha a produtividade, você faz análise, você confronta com o planejamento que cada vendedor, não importa se é regime, CLT ou representante comercial, ou CDR, não importa, cada um tem que enviar para você o planejamento da semana e você vai confrontar isso, ok? Entre o realizado e o planejado e vai atuar como um coach, fazendo perguntas inteligentes e aguardando a resposta. Se você adotar esse item, ele faz parte da rotina de excelência, última tarefa do dia, a primeira do dia, só isso você já melhora a produtividade da sua equipe, no mínimo em 30% imediatamente. Então, nessa administração da força de vendas, existe também as atribuições diárias, semanais, quinzenais, mensais e estratégicas. E, por fim, a terceira macrofunção do gerente supervisor de vendas é desenvolvimento da força de vendas. Aqui nós estamos falando da melhoria constante, tá? Aqui nós estamos falando do papel da liderança, de treinar, de orientar, de dar direção, de dar feedback, de fazer o monitoramento, de estar no campo, sem vender, mas acompanhando o vendedor, e assim sucessivamente. Ao reunirmos as atribuições, as tarefas destas 3 funções, neste material são mais de 82, 84, eu não me lembro ao certo, ok? Com o passar do tempo, só que essas 82, 84, você consegue executar diariamente as 6 atribuições, por essas 6 atribuições, que nós chamamos da rotina de excelência, você consegue
garantir 80% dos resultados de vendas do mês, simplesmente por estas 6. Então, vale a pena. Dito isto, se quem estiver do outro lado tiver alguma dúvida, por gentileza, pode me notificar. Dona, quase não está aparecendo a foto aqui da turma, tá? Me ouviu, Dona? Não está aparecendo aqui a foto da turma, porque... Meus queridos, quem tiver alguma colocação, alguma pergunta, por gentileza, tá? Pode me interromper. Então, nós apresentamos as 3 macrofunções do gerente supervisor em vendas. Lembra daquela pergunta que o internauta diz assim, olha, virei gerente esses dias, está muito complicado, ninguém me aceita, faz pouco caos, me ignora. A resposta está aqui, tá? O que os gerentes supervisores de vendas não fazem no início e sofrem muito depois. Se vocês tivessem, eu não sei quanto tempo vocês estão na gerência, na supervisão em vendas, mas se alguém estiver como trainee, se for assumir uma equipe, faça o que eu estou orientando e depois você me dá o feedback do resultado. Então, quais são eles? Isso aqui não tem nada a ver com a rotina de excelência, tá? Aqui eu estou dizendo o que os gerentes e supervisores de vendas não fazem quando eles são promovidos, quando eles são contratados para assumir uma força, um time de atendimento e vendas. Então, esse gerente ou supervisor precisa reunir a turma preferencialmente em uma sala presencial ou, dependendo da sua regional, reúne todos os vendedores, fica melhor você fazer isso. Se não tiver jeito, faça através de uma videoconferência. Número 1, você precisa mostrar qual a sua personalidade e qual o seu estilo de liderança. Quando nós falamos qual é a personalidade, o estilo de liderança, pressupõe o autoconhecimento, ou seja, o líder precisa conhecer a si para que ele seja capaz de liderar a si mesmo. Então, se a personalidade do gerente for, por exemplo, uma personalidade muito forte, muito agressiva, ele vai deixar isso, falar, gente, olha, eu sou um tubarão, eu sou focado em resultado, às vezes atropelo, já estou deixando claro, mas não é nem maldade minha, é o meu estilo de gerar resultados. Deixe isso muito claro para que a equipe possa entender o seu estilo, a sua personalidade. Pede para a equipe a compreensão, tá? Porque você tem que deixar isso claro. O número 2, seu propósito ou missão. Então, isso aqui, gente, é extremamente importante. Lá na última, na página 92, eu estou aqui na página 92 do nosso material do curso, ok? Consegue ver aí na câmera, dá para perceber? Consegue, né, Dona? Não vê, né? Página 92. Aqui eu coloco exemplos de missão para o cargo. Então, olha que coisa interessante. Estou exemplificando o propósito ou missão. Você vai chegar para os seus liderados e falar, gente, olha, a minha responsabilidade da empresa é muito grande, a minha missão é muito grande, eu sou cobrado pela diretoria, sou cobrado pelos fornecedores, sou cobrado por vocês, vendedores, sou cobrado pelos clientes. Na realidade, eu sou o recheio do sanduíche. Então, eu preciso que vocês entendam isso, que não é fácil a minha missão, a minha posição. Mas a minha missão aí, durante o curso, você deve criar a sua missão. Isso tem uma importância extraordinária e deve ser comunicado nessa reunião. Então, quem acumula o cargo de gerente supervisor em vendas externas, você pode escolher alguma das missões. Por exemplo, a minha missão é formar, capacitar e monitorar os membros da equipe, fazer a gestão de vendas e fazer a gestão de vendedores. Essa é uma das missões. Você pode escolher a missão formar e capacitar, se for gerente, tá? Então, se você é um gerente, tem supervisores, 6, 8, 10, 12, não importa, você vai dizer, meus queridos supervisores, a minha missão é formar e capacitar supervisores de vendas para fazer a gestão de vendas e vendedores. Olha que missão interessante.
Ou, a minha missão é planejar, administrar, desenvolver e monitorar a força de vendas, com base nos indicadores de performance e resultados. Então, nós falamos aqui, indicadores de performance. São os indicadores que vão trazer os resultados. E aí, na página 93, existe alguns exemplos, modelos. Exemplo de missão. Isso aqui para o supervisor também pode ser para o gerente. Olha que missão bonita. Ajudar os vendedores na conquista de resultados extraordinários. Olha que coisa bacana. Se você está na sua reunião, você coloca a sua personalidade, o seu estilo de gerência, e você diz, olha, o meu papel, a minha missão é ajudar cada um de vocês na conquista de resultados extraordinários. Eu vou ajudar vocês a se tornarem campeões de vendas. Eu vou ajudar vocês a ganharem dinheiro. Eu vou ajudar vocês a dar uma condição melhor de vida para a sua família, para os seus familiares. Você já começa a conquistar a galera. E assim sucessivamente. Outra missão aqui, ajudar os vendedores a venderem mais. No sentido do SKU, do mix, da rentabilidade e melhor no sentido da quantidade das vendas. Um outro exemplo de missão bacana aqui, capacitar, motivar e monitorar os indicadores de performance e resultados para que todos alcancem ótimos, excelentes resultados. O passo 3, você precisa colocar o seu método de trabalho. Então, qual que é o seu método de trabalho? Lembra da rotina de excelência? Você vai falar da sua rotina de excelência e você vai falar do seu método, que você vai ligar para os vendedores todos os dias, entre 7 a 8 da manhã, no máximo 8h15. Isso faz parte da sua rotina de excelência, do seu método de trabalho. Você pode deixar claro que você vai monitorar os indicadores, que você vai para o campo, tem horas que você vai pegar os vendedores de surpresa no campo, vai chegar de supetão, tá, de surpresa, por quê? Em gestão, anota um item aí, meus queridos. Confiar é bom, conferir é melhor. Ele vai deixando essas coisas muito claras. Tem hora que eu vou visitar clientes na sua ausência para ver o nível de satisfação do seu cliente, a qualidade da prestação de serviço. Tem hora que eu vou passar um dia, uma semana com você no campo, para te ajudar a vender melhor e assim sucessivamente. Passo 4, esclarecer propósito. O que significa esclarecer propósito? É aonde nós estamos como empresa, aonde nós estamos como equipe, e aonde nós queremos, aonde nós merecemos, aonde nós precisamos chegar. Isso de uma forma coletiva e depois você vai fazer isso individualmente, esclarecer propósito com cada membro do time. O item 5, meus queridos, é definir e apresentar quais são os itens inegociáveis com tolerância zero. O que é tolerância zero? O que é inadmissível em relação ao líder, em relação aos liderados. Então, você precisa definir 3, 4 itens para que isso vire cultura, e com o passar do tempo, 3, 4 meses, esses valores são fortes dentro da empresa, vira cultura. Por exemplo, se for tolerância zero, mentiras, você fala, olha, se algum membro da equipe mentir, faltar com a desonestidade, com a lealdade, pode ser o melhor vendedor da empresa, pode ter foro privilegiado, pode ter 20, 30 anos de empresa, vai ser desligado. Só que quando você implanta a política de gestão com os itens inegociáveis, tolerância zero, você tem que ter muito cuidado em negociar isso com os seus diretores, com os superiores, por quê? Se você falar e não cumprir, a sua palavra não tem valor. Aí é melhor você não estabelecer quais são esses itens. E o item 6, quais são as 6 atribuições da rotina de excelência, ok? Então, qualquer um líder, se tiver a oportunidade de refazer isso, antes de ser empossado na equipe, recomendo que utiliza essas recomendações. Isso é fundamental para que você conquiste o respeito, a admiração da sua equipe.
Se não fizer isso, você jamais terá o respeito e a admiração da sua equipe. E se você é um vendedor que saiu da base, que foi promovido pela meritocracia, pelos bons resultados, além de você fazer essa reunião e pedir o empenho, o engajamento, a colaboração da equipe, você também precisa fazer isso em forma individual, chamar cada vendedor ou ir até a cada vendedor, reunindo em qualquer ambiente que seja possível, fora da empresa, na linha de trabalho, na rota de trabalho ou na regional, olhar nos olhos desse vendedor e pactuar esse comprometimento com ele. E no finalzinho da sessão de mini coach, você tem que fazer essa pergunta: quantos por cento você está comprometido comigo? Em me auxiliar, em estar comigo, me ajudando, auxiliando, entregando os números, contando a sua história de sucesso, participando das reuniões, aceitando os desafios juntos. Se o cara falar 6, 7%, ele não está comprometido. Aí você tem que voltar com a pergunta: o que te impede a estar 100% ou 100%? Você tem que chegar no 100%, porque senão esse colega seu pode te boicotar. Ok? Do outro lado, quem tiver alguma pergunta, por gentileza, pode me interromper, ok? Não tem pergunta aí não, né, dona? Né? Então, todos... pessoal, pode abrir a câmera, por favor, e abrir o microfone. Abre a câmera e abre o microfone, por favor, para a gente fazer um bate-papo, para que eu possa visualizar, estreitar o relacionamento com vocês, para que o nosso bate-papo possa ficar agradável. Gisele, está me ouvindo legal? Alô? Isso, obrigado, viu? Estou sim, professor. Este camisa verde aí, qual o seu nome, por favor? Ótimo, ótimo, abriu a câmera aí, tem um rapaz bacana aí, obrigado pela presença. Eu preciso ver o rosto de vocês, tá? De camisa verde. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo, Giovanni, estou te ouvindo muito bem. Gostei de ver a sua imagem. Prazer estar aqui, viu? Estou muito feliz. Obrigado, eu estou muito feliz por você, tá? Pela sua fisiologia. Agradeço a oportunidade. Obrigado, meu querido. Pode fazer as suas perguntas, tá? Dito isto, meus queridos, outro item importante que nós trabalhamos são as 9 competências e habilidades que fazem a diferença. Ou seja, para que você, para que nós possamos assumir as responsabilidades do cargo com maestria, entregar os melhores resultados para si, para sua família, para sua empresa, para os seus clientes, para a sua equipe, nós necessariamente precisamos desenvolver estas 9 habilidades ou aperfeiçoar essas habilidades. Muitos de vocês já têm essas habilidades, porém precisam aperfeiçoar. Então, a número 1 é autoconhecimento e gestão das emoções, ou seja, autoconhecimento e gestão das emoções. Eu preciso me conhecer. Quais são os meus pontos cegos, quais são as minhas limitações, ok? E você ter controle emocional, porque senão você mais atrapalha do que ajuda a sua equipe. Então, nós trabalhamos vários exercícios, alguns testes de gestão das emoções. A segunda competência é a capacidade de liderança, que nós trabalhamos com 4 pilares. Então, o primeiro pilar da liderança é inspirar confiança. É esse gesto aqui, tá? Inspirar confiança. Se o líder, quando vai assumir a equipe, não deixa claro, não faz essa resenha de valor, não faz esse bate-papo que eu mostrei anteriormente, ele não inspira confiança na equipe, ok? Um líder que fala pelas costas, um líder que promete e não cumpre, um líder que não ajuda a equipe, um líder que corre dos problemas, não inspira confiança na equipe. Então, tem que ter muito cuidado, tá? No exercício que nós fazemos neste momento, nós trabalhamos mais de 22 itens a custo zero que inspira confiança. Por exemplo,
Lembrei agora, esse é importante. Gente, não tem coisa pior para minar a confiança dos liderados no líder, a ausência de retorno. Boa parte dos líderes não dão retorno para os liderados. Aí ele perde a confiança, ele perde o respeito, ele perde a admiração do liderado. Não importa se a resposta é sim ou não, você precisa dar o retorno. O segundo imperativo, o segundo pilar da liderança dos gerentes supervisores em vendas é esclarecer propósito. Olha que termo importante, esclarecer propósito. Aqui eu estou falando de atribuições, de responsabilidades, de objetivos, de indicadores de performance e resultados. Aqui eu estou falando de processos e procedimentos, estou falando de política comercial, política operacional da empresa, estou falando lá daqueles procedimentos, do crédito, cobrança, entrega e assim sucessivamente, tá ok? O imperativo número 3 é alinhar sistemas. Então, todo o seu trabalho tem que estar alinhado com os norteadores estratégicos da empresa. Tem que estar alinhado com os processos. Boa parte dos liderados de vocês, vendedores, não são muito ligados a processo. Eles não gostam muito de burocracia. Tem que deixar que isso é política da empresa e que tem que ser respeitado. E, por fim, o grande líder, aquele líder que exerce o seu cargo com maestria, o quarto pilar, o quarto imperativo da liderança é desenvolver talentos, ou seja, ter pessoas capazes de fazer melhor que você, até para que você possa partir para novos cargos com maiores responsabilidades dentro da empresa. A terceira habilidade, competência que os líderes precisam desenvolver é o ato de ser gestor, tá? A gente trabalha muito isso hoje, não tem como eu ser um gerente de vendas ou supervisor se eu não entender de gestão. Gestor é aquele que administra dois recursos, humanos e materiais. Quando eu falo recursos materiais, estou falando bens, equipamentos, mercadorias, dentre isto, dos bens da empresa, está os clientes, ok? Então, a capacidade de planejar, organizar, coordenar e monitorar as tarefas individuais e o desempenho da equipe. A competência de número 4, facilidade de comunicação e relacionamento, para você dar feedback para os seus liderados e receber feedback dos superiores, de forma honesta e precisa. Esses feedbacks são de apreciação e correção. Se os gestores tivessem o hábito de dar feedback de manhã, no café, meio-dia, no almoço e à noite, ou seja, feedback, você pode dar feedback o dia todo, nós evitaríamos muitos resultados medíocres, ruins dentro da equipe. Evitaríamos muitas demissões, ok? Até porque a empresa gasta para contratar, para treinar, para implantar e para demitir. Então, o feedback é um negócio importante, desenvolver essa habilidade de comunicação assertiva. O número 5, capacidade para trabalhar em equipe com visão holística e foco supremo em resultados. Então, o gerente, o supervisor, tem que ter uma visão do todo da empresa, ele não pode ter uma visão só da área comercial. Ele precisa ter uma visão do financeiro, do crédito e cobrança, da logística, do jurídico, da produção, todos os departamentos da empresa, esse líder precisa ter essa visão holística. Empresa é um todo e nenhum departamento funciona sozinho. Quando um departamento comete um erro, compromete toda a empresa. O item 6, capacidade de raciocínio lógico e analítico para tomar decisões e executar, gente. O quanto é difícil tomar decisões. No curso, nós utilizamos uma metodologia chamada MASTER, ok? Fantástico, que é utilizado no mundo todo, inclusive para resolver conflitos de guerra. Muito utilizado pelas embaixadas. Habilidade número 7, habilidade em negociação, porque você negocia o tempo todo com a equipe, com os diretores, com clientes, com vendedores, com a família. Número 8, importantíssimo, disciplina e metodologia de trabalho. Número 9, integridade, comportamento adequado e ética profissional.
Aqui é um módulo específico que a gente trabalha sobre integridade, porque se você fala uma coisa e faz outra, algo está errado, ou seja, você tem falhas de caráter, você tem falhas de integridade. E a sua equipe percebe isso facilmente, e se você cumpre, você tem crédito, se você não cumpre, você cai no descrédito. Quando nós trabalhamos o imperativo 1, inspirar confiança, a confiança é uma conta corrente. Se eu fizer mais retirada que depósito, eu vou perder literalmente o crédito com a equipe. Rapidamente, nós trabalhamos as 11 características do gestor moderno, empreendedor, profissional, para que possamos entregar os melhores resultados para todos envolvidos no processo. E eu vou, para deixar um tempinho para bater um papo com vocês, ouvir vocês, faltam poucos minutos, só 3 para a gente encerrar. Como formar, dirigir, treinar e capacitar equipes de vendas? Então, eu apresento no curso 11 ou 10 passos para que você possa estruturar esse processo de recrutamento e seleção. Percebe que aqui eu nem estou falando de dinâmica, de jogos, eu estou estruturando passo a passo. Qual que é o passo número 1? Definir os pré-requisitos e as exigências essenciais e desejáveis para exercer o cargo de vendedor, ok? Ou de consultor, não importa o cargo. Eu repasso para vocês mais de 20 perguntas para ajudar vocês nessa estruturação, somente no item 1. Cada item desse tem 12, 15, até 20 perguntas. 2, definir o perfil do profissional de vendas. Quais são as competências essenciais para exercer o cargo de vendedor, de consultor, de especialista, de promotor. Definir as principais atribuições e responsabilidades do cargo, lembra-se que isso é um papel do líder, do gestor. Toda pessoa indecisa torna-se improdutiva. 4, definir a política de remuneração que reconheça o empenho, mas só valoriza o desempenho. Definir critérios e políticas de recrutamento e seleção, percebe que é muitas coisas para você estruturar esse processo. Definir a rota de atuação e carteira de clientes, definir o padrão de desempenho com os indicadores de performance e resultados, por quê? O vendedor você ganha ou você perde no início, tá? Por isso que isso aqui tem que ser bem feito. 8, definir um roteiro de entrevistas com perguntas inteligentes e provocativas, até para ver se o profissional não cai em contradição, tá? Porque vendedor, você tem que ter cuidado, porque ele omite muitas verdades. De cada 100 candidatos que você entrevista, você perguntar, por que você foi desligado da empresa anterior? Eles sempre vão estar terceirizando a culpa, responsabilizando os outros. Dificilmente você vai ver, olha, eu fui desligado porque eu era improdutivo, eu entregava poucos resultados, eu faltava muito, eu tinha outros negócios. Ou seja, o cara que falar a verdade, você pode contratar, porque esse cara tem caráter, é um cara íntegro, mas vai ser muito difícil você ouvir a verdade. Você vai ter que descobrir a verdade, através das perguntas provocativas. Porque os candidatos hoje são treinados para mentir no processo de recrutamento e seleção. Tem empresas especializadas que ensinam como as pessoas se comportarem no processo de recrutamento e seleção. Mas não é um comportamento adequado, é um comportamento meio que mentiroso. Definir uma política de implantação e monitoramento de novos vendedores. Gente, aqui eu quero chamar a atenção, porque o óbvio tem que ser dito. A maioria absoluta dos vendedores implanta vendedores, faz o processo do recrutamento lá no departamento, faz um estudo de caso da empresa, produtos, coisa muito superficial. E aí o gerente, o supervisor, coloca esse novo vendedor para andar com o vendedor, está lascadinho, perdeu o vendedor. Por quê? Pode ser o melhor vendedor da empresa, mas ele não é o cara ideal para implantar o seu vendedor. Tem que ser o gerente, tem que ser o supervisor. Não tem coisa mais importante que implantar o vendedor no campo, na área. Então, o supervisor, o gerente, deve ficar com esse recém-contratado no mínimo uma semana,
Você tem que fechar a semana de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 20 da noite, às 19. Porque durante essa semana você vai ter um diagnóstico completíssimo deste candidato, ok? Então, se você tiver que fazer algumas correções, se tiver que fazer desligamento, é nesta semana. Um dia de implantação, você não implanta absolutamente nada e ninguém. E, por favor, sempre que possível, não entregue o seu vendedor na mão de vendedores, ok? Nem do seu melhor vendedor, porque não tem o mindset daquilo que você precisa. E número 10, definir e estruturar o treinamento de integração básico profissional. Muito bem, como agem os grandes líderes de vendas? 20% da equipe são indispensáveis. São os caras que garantem 80% das suas vendas. Esse cara você tem que inflar, você tem que paparicar, você tem que tolerar, você tem que premiar, ok? Esses caras são, entre aspas, indispensáveis, porque eles garantem 80% dos seus números. Não é o ideal, mas precisamos desses meninos e meninas. 70% são os necessários, são os medianos. Você tem que treinar, dar feedback, monitorar, dar direção, pegar na mão, ensinar a vender, ensinar a negociar, e assim sucessivamente. E 10% são os renováveis. Não adianta, você tem que demitir porque está denegrindo a imagem da sua empresa, está jogando dinheiro no lixo. Liderar a equipe de vendas é colocar a equipe no caminho certo. De que maneira? Se você tem membros na sua equipe, os caras têm muita técnica, muita atitude, 10 é o vendedor que você precisa. Vamos investir nesses caras. Muita técnica e pouca atitude, você tem que estimular, você tem que motivar. Como motivar uma equipe de vendas? Eu estou correndo aqui, acabei não falando disso. Hoje de manhã, no treinamento de manhã, eu dizia para os líderes de equipe, dinheiro não motiva, reconhecimento não motiva, premiação não motiva. Tudo isso é bom, importante e necessário, mas isso é estímulo, isto é incentivo, isto vem de fora para dentro. A verdadeira motivação da sua equipe, do seu time, você faz engravidando-os. De que maneira que você engravida? Você precisa criar um significado para o trabalho. Você precisa conscientizar os membros da sua equipe que eles não trabalham para enriquecer os donos da empresa. Eles trabalham para realizar os seus sonhos. E que a empresa é simplesmente um instrumento para que possa intermediar a realização do sonho deles. Então, sintetizando, motivação é o seu sonho, o que você quer conquistar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Quando os vendedores são muito veteranos, que basicamente já têm quase tudo que imaginava, você tem que redobrar o seu esforço para ressignificar o significado do trabalho para esses representantes, para esses SDR. Porque quando a pessoa não tem uma motivação, um sonho, o trabalho não tem significado. A tendência dessas pessoas é baixar a energia, ficar no piloto automático com baixa energia, vai ficar embromando. Então, a melhor forma de você motivar a sua equipe é engravidando os membros da sua equipe de um sonho, de um objetivo. Quando eles saírem para o campo, por exemplo, amanhã, eles estão assentando um tijolinho no edifício chamado sonho. Eles trabalham para realizar os sonhos deles. A sua empresa, a sua pasta, o seu portfólio é tão somente o instrumento para que eles possam realizar o sonho. Ou seja, quanto melhor a sua equipe tratar esse instrumento, que é a sua empresa, que são os seus clientes, mais próximos eles estarão da realização dos sonhos. Pouca técnica, muita atitude, treinar. Pouca técnica e muita atitude. São aqueles vendedores que nós chamamos de pé de cachorro, ok? Que não tem preguiça, visita, vai no campo com sol, com chuva, com pandemia. Os caras têm muita energia, mas não tem técnica. Então, você precisa tirar esses caras do piloto automático e qualificá-los melhor, sobretudo tecnicamente. Pouca técnica, pouca atitude, não tem jeito, tá? Você tem que fazer o desligamento. O gerente versus as forças de vendas.
Isso aqui funciona assim, meus queridos. O gerente gosta de cobrar e esquece de reconhecer e celebrar. Por outro lado, os vendedores gostam de reconhecimentos e de festas, de convenções, de eventos, e esquece de trabalhar. A nossa dica é: reconheça o empenho, mas só comemora o desempenho. Empenho é esforço, querer e saber. Desempenho são os resultados, ok? Lembrando que esforço não paga a conta no fim do mês. Meus queridos, em função do tempo, eu preciso finalizar, porque a ideia é falar 35 minutos, já estou com 1 hora, basicamente. Esse curso nosso vai começar na segunda-feira, tá? Realizado aqui nessa sala, com transmissão ao vivo e a cores. Já está bem próximo as inscrições. Quem puder, se achar que o curso realmente vai atender às suas necessidades, às suas expectativas, eu quero passar para vocês somente 3 orientações para este curso. Número 1, o curso é 100% customizado, adaptado para gerentes e supervisores em vendas externas. Se você é gerente de venda interna, ok, pode fazer? Pode. Você vai aproveitar 70% do curso. Quem é gerente externo ou supervisor vai aproveitar 100% do curso, ok? Mais de 90% de tudo que o gerente, que o supervisor precisa saber, está nesse curso. Eu garanto 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta. Esse é um selo de qualidade que nós temos na empresa, tá? Mais de 22 anos de empresa, até hoje não devolvi nenhum dinheiro, não foi preciso, pelo contrário. As pessoas agradecem muito pela transformação, tá? Até porque eu sou um treinador, eu não sou instrutor, eu não sou professor, eu sou treinador. O que é treinador? Treinador é aquele que modifica comportamentos e atitudes. Treinador é aquele que desenvolve níveis elevados de consciência nas pessoas. Por quê? É a sua consciência que vai determinar as suas atitudes. E o número 2, se você fizer corretamente o curso, os exercícios do curso, eu te garanto um aumento de produtividade imediatamente, no mínimo em 35%. Olha o desafio que eu estou fazendo para você. Se você praticar as orientações do curso, você terá um aumento de produtividade pessoal e, em curtíssimo tempo, um aumento de vendas de até 35%, aplicando os ensinamentos e as orientações do curso, ok? Quem achar que o curso vai atender às suas necessidades, às suas expectativas, entra em contato conosco pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, né, dona? O que é que eu vou fazer com vocês? Tem 2 formatos esse curso, tá? Então, você tem um valor que está na ementa que vocês receberam, tá? Que esse valor é de R$ 1.300. O que inclui? Inclui tudo, inclui os exercícios personalizados, inclui o monitoramento da aprendizagem, inclui 6 planos de trabalhos, inclui uma análise SWOT, que nós vamos fazer junto em relação à sua equipe, inclui uma mentoria de 90 dias, porque essa mentoria eu vou fazer individual e vou fazer quinzenalmente nas videoconferências. Tudo isso apenas por R$ 1.300, que já está com 40% de desconto da Black Escola de Vendas. Se você quiser fazer só o curso para aproveitar as informações, o material didático, fazer os exercícios de forma genérica, sem o monitoramento da aprendizagem, sem a mentoria, sem os planos de trabalhos específicos, personalizados, você paga somente R$ 650, ok? Então, você tem 2 opções para fazer a sua opção. Esta turma será a 11ª turma, portanto, mais de 300 gerentes supervisores já fizeram esse curso de forma presencial, online, ao vivo, é a primeira em função da pandemia. Nós temos mais de 100% de aprovação. A média do curso é assim, 80% dos alunos diz que o curso foi
Ótimo, foi excelente. E 20% diz que o curso superou todas as expectativas, ok? Nós somos muito comprometidos em melhorar os resultados dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Até porque o R de vendedor é retorno. Se vocês matricularem no curso, não tiverem satisfeito, não melhorarem as vendas, não melhorar a produtividade, nunca mais vocês voltarão a fazer curso conosco, mesmo eu devolvendo o dinheiro. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Quem estiver de acordo, achar que está na hora, será um prazer imenso receber vocês nessa 11ª turma. Agora eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, por gentileza, podem fazer. Quais as formas de pagamento do curso, professor Ademir? Você pode pagar, Tony, sem juros até 3 vezes. Você pode dividir 3 vezes sem juros, tá? Pode ser no plano completo ou no simples, tá? E você pode parcelar até 5 ou 6 vezes, ou até mais vezes, mas assumindo o juro do parcelamento, ok? Então, tá, faz parte do nosso norteador estratégico entregar o máximo pelo mínimo. Então, a relação custo-benefício com a escola de vendas é extraordinária, tá? Nós temos os valores mais baixos do mercado, tá? E os nossos cursos são muito específicos, direto, tá? Eu não falo palavras americanizadas, eu vou direto ao ponto, uma linguagem simples, um arroz com feijão bem temperado, ou seja, palavras simples de longo alcance. O que vale para mim é resultado, não são palavras bonitas, tá? Próxima pergunta, por favor. Oi. É Gisele, que da Excelência Educação. Oi, Gisele. Essa mentoria, o senhor falou aí que ela funciona quinzenalmente e mensalmente, como funciona? A gente vai até a sua empresa, a escola, ou o senhor vai até a nossa empresa? Como funciona? Não, Gisele, por esse valor não tem jeito de eu te visitar, né? Você não paga nem meu combustível, tô brincando, viu? Não, funciona assim, eu vou te fazer muito, você está pertinho de mim aqui, tá? Nós estamos a 2 quilômetros. Então, eu posso, eventualmente, ir na sua empresa, você pode dar um pulinho aqui, nós estamos bem próximos, você é um cliente já fidelizado, tá? A excelência. Seus diretores já estiveram comigo aqui uns anos atrás. Muitas coisas nós vamos fazendo pelo WhatsApp. Por exemplo, o primeiro módulo do curso espanta um pouquinho. Por quê? Eu começo o curso assim, ó, módulo 1, decifra-me ou devoro-te. Tudo isso está na ementa. Quais são as principais falhas dos gerentes e supervisores em vendas? Ok? Você pode adaptar para a sua realidade. Então, eu relaciono aqui 32 falhas, são as falhas mais recorrentes cometidas pelos gerentes. Eu vou muito para o campo, eu estou muito no campo com os gerentes, com os supervisores, aí eu trago isso lá do campo para os nossos treinamentos. Uma das falhas, por exemplo, bati o olho aqui, não dar e receber feedback de apreciação e correção, desenvolvimento para cada vendedor. Então, se você comete esse erro, você marca o X aqui, ok? Dessas 32, a média que os gerentes marcam são 18, 20, ou seja, tem muitas coisas que eles cometem. Por exemplo, não acompanhar os indicadores de performance e a TAM, taxa de atingimento das metas. Se você não acompanha, você vai marcar não dar suporte para a equipe, retorno, orientações, materiais de trabalho, feedback. Do outro lado aqui, exercer fraca liderança e, consequentemente baixa adesão e descomprometimento da equipe. Ou falta de monitoramento, acompanhar e avaliar diariamente os membros da equipe. Você vai marcar o X, depois eu vou te orientar, você vai ter que ordená-las por ordem de importância, e você vai ficar com 3, somente 3. Ao escolher essas 3, eu vou te orientar num plano de trabalho. O que você precisa fazer para resolver o câncer dessas 3 questões, ok? Então, aqui já está uma mentoria, um monitoramento. O plano de trabalho, para quem for ficar no genérico, existe 2 modelos de plano de trabalho. Mastigadinho aqui, tá? É só adaptar, também dá para fazer. Então, Gisele, eu vou te orientar muito primeiro
na identificação das suas falhas e num plano de trabalho para você combater estas falhas, ok? Depois desse mesmo capítulo, quais são as principais dificuldades que a Gisele tem para gerenciar, para fazer a gestão, a gerência e a liderança da equipe? Mais de 90% destas falhas, dessas dificuldades que você tem, porque eu sei que você assumiu o cargo recente, mais de 90% dessas dificuldades, principalmente você que era uma ótima vendedora e foi promovida, o curso vai te ajudar, tá? Vai contemplar, ok? Ok. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu gostaria. Por favor. O curso se generaliza a qualquer tipo de área do mercado? Como que é? Estou falando com o... Fernando. O Fernando Fedato, é isso? Isso. Estou vendo só sua foto bonitinha aqui. Fernando, é assim, dependendo do segmento, você não precisa mudar nenhuma vírgula, você pode implantar 100%, tá? Por exemplo, quem trabalha com indústria de alimentos, bebidas, material de construção, perecíveis, indústria, atacado, distribuidor, está 100% customizado, tá? Porque tem uma linguagem específica, por exemplo, merchandising, PDV. Quem trabalha, por exemplo, com serviços, tem muita gente que está participando dessa live que é da telefonia. O curso precisa ser adaptado para estes segmentos, ok? Então, quando as pessoas fizerem a matrícula, eu vou dizer e vou negociar. Falar, você vai aproveitar 60%, 70% do curso, tá ok? Porque essa pergunta sua é interessante. Se entrar no curso uma pessoa que o curso não é para ele, me atrapalha na avaliação. Para nós não é interessante, tá? Então, é melhor para nós que nós temos uma turma menor, porém 100% customizada, ou seja, o que eu falo, o que tem no material vai ser útil para vocês. A nossa satisfação está nisso, tá? E não em ter uma turma aí com vários alunos, mais genérico. Aí uns vão ficar satisfeitos, outros vão ficar insatisfeitos. Para mim, isso é ruim. Para a escola de vendas, é péssimo. Então, a minha sugestão, Fernanda, você tem meu WhatsApp aí, porque supervisor, eu estou fazendo os contatos basicamente direto, eu tenho aqui o contato de vocês. A gente pode conversar pelo WhatsApp, eu posso entender qual é o seu segmento, qual é a sua empresa e até que ponto o curso vai contribuir com você, ok? Se eu sentir que o curso não vai contribuir, eu falo, olha, não é para você, eu tenho um outro produto mais adequado. Então, pode ficar tranquilo, a gente continua falando depois, tá? Tá, eu queria, assim, que mantivesse o contato comigo no particular, ou via e-mail, para a gente amadurecer aí a ideia. O Fernando Fedato, quem está com o contato dele? Você tem ele? Ok. Eu falo com você hoje, mais tardar amanhã cedo, tá? Não tenha, assim, não tem problema. Vamos, não tenha tanta pressa, assim, enfim, no tempo certo, tá? Se eu não falar com você hoje à noite, eu falo amanhã depois do almoço, porque eu tenho um curso de 8 às 12, tá? Tá ok. Eu acredito que o meu segmento se encaixa perfeito aí. Eu sou gerente de território aqui no Mato Grosso do Sul, numa empresa de nutrição animal multinacional. Estou há um ano nesse cargo, vim de supervisor, e essas dificuldades eu estou tendo aí que foi colocado, eu tive durante esse um ano. Então a gente quer corrigir essas deficiências. Vamos falar, tá? Eu atendo alguns clientes do seu segmento, tá? Tenho o maior prazer, a gente vai se falar daqui a pouquinho ou amanhã. Obrigado, Fernando. Obrigado. Mais alguém? Então, gente, a gente permanece à disposição. Muito obrigado pela honrosa presença de vocês, tá? Senhor Paulo, muito obrigado. Paulo Giovanni, grande abraço, meu querido. Muito obrigado, pessoal. Com Deus. Obrigado, professor. Grande abraço. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.